Fernanda, é um prazer recebê-la. Obrigado. Tudo bem, Edu? Tudo bom, é um prazer te receber aqui para a gente falar sobre mancha na pele. E elas podem começar cedo, né? Podem sim, mancha na pele. Não tem idade? Não tem idade. Tem estilo de vida, depende do que tu fizeres, tu vais ou não ter mancha. Agora, aquelas manchas mais comuns, tipo, o pessoal que não conhece trata como melasma. Mas melasma é uma das mais comuns a gente ter? Com certeza, melasma é uma das manchas mais comuns que aparecem no consultório, que afeta grande parte da população, principalmente a população brasileira. Nós somos um país tropical, então vai lá, pega uma piscina, uma praia e volta com uma mancha na pele, aquela mancha geralmente maior, mais acastanhada. Essa mancha ela vai e volta ou ela pode ser tratada e sumir? Não, é uma doença crônica. Hoje o melasma é considerado uma doença crônica. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Acontece que eu posso tratar tão bem a tua mancha que tu consegues controlar ela, parece que ela sumiu. Se tu fizeres alguma coisa errada, ela pode voltar. Vai aparecer. E aí, por exemplo, no rosto, isso tanto homem quanto mulher, né? Você tem um rosto, enfim, de uma cor, ela vai e ela tá de uma cor mais escura, geralmente. Exatamente. Quando é aquele olhar que a gente bate no rosto da pessoa e alguma coisa destoa no tom da pele. Agora, tem diversos tipos de mancha que a gente pode ter no rosto. E cada uma é tratada de uma forma diferente? Sim, são diagnósticos e tratamentos diferentes. Tu falaste do melasma, é uma comum. Existe também a melanose solar, que são aquelas manchinhas que às vezes parecem as sardinhas, que a gente diz, nossa, essa pessoa está com sarda. Existe a hiperpigmentação pós-inflamatória, que tu falou agora, que seria aquela mancha que fica depois de uma espinha. Então nós temos diversos tipos de mancha. Aí que vem a importância de uma diagnose médica para que a gente faça um tratamento de acordo com Começando dos mais novos, assim, o adolescente costuma ter muita mancha na pele. Eu estava brincando com relação a chocolate, mas a gente sabe que muito chocolate pode causar. É o chocolate, é o açúcar, é a combinação do alimento que pode causar nessa fase da vida? É engraçado porque o chocolate leva a culpa, mas na verdade nem sempre é o chocolate, não é o cacau. O que incomoda e que causa é a gordura, o açúcar e às vezes o leite. Então são coisas diferentes e essas coisas estão comumente presentes nos chocolates, então ele acaba levando a culpa. Antigamente se falava assim, o alimento é importante para a gente, ele era visto de um jeito, né? É importante a gente se alimentar para estar bem, tudo isso. Agora a gente sabe que cada vez mais existem estudos falando das alergias. A comida, de uma maneira geral, ela está causando mais alergia ou são os estudos que foram evoluindo? Não tem como afirmar nenhum nem outro. A gente sabe que os alimentos estão muito diferentes. Não é a mesma coisa que a minha avó, nossos avós comiam. A gente não está ingerindo a mesma coisa hoje. Mas o que nós sabemos é que sim, existe uma grande inflamação, uma grande intersecção entre os alimentos inflamatórios, que hoje a gente classifica assim, com a saúde de um modo geral e também com a saúde da pele. Perfeito. Então, eu posso falar por mim, o que muitas vezes a gente tem dúvida, esse alimento faz bem ou não faz bem. Eu, depois que fiz a cirurgia no passado, sinto mais, eu não sei se pode dizer alergia, mas eu sinto um mal-estar. Reatividade. Meu corpo não absorvendo bem, né? Lactose, fritura, gordura e glúten também. Antigamente não se falava também do glúten, né? O que nós vemos é que, de fato, foi bem o que tu disseste, que é a lactose, o glúten e a gordura, de uma maneira geral, dependendo da maneira que essa gordura está sendo apresentada, eles são alimentos que eles têm um poder inflamatório importante para o organismo. Então a gente tem que atentar e podendo diminuir o uso. Sim, à vontade. Fernanda, bom dia. Bom dia. Olha só, tem a pergunta da Nívia, a Nívia que é de Araçoiaba da Serra, aqui em São Paulo, ela está perguntando o seguinte, se o desequilíbrio hormonal, principalmente durante a gestação, por quê e se tem uma forma de evitar, né? Por que acontece e se tem uma forma de evitar? Ela falou que está grávida do segundo filho. Na verdade, sim, existem vários desequilíbrios hormonais que são comumente vistos nas mulheres,
né? Em algumas fases, a puberdade é uma delas, a gestação é outra e a menopausa é outra. Então a gente consegue, mas o homem também não foge disso. Acaba passando. Tem homem que engravida junto, né? Começa a comer. A gente fala mais na andropausa, que eles também não fogem. Mas, sim, o desequilíbrio hormonal, de uma maneira geral, ele pode refletir na pele, né? Nas manchas, na pior das manchas. Não existe como a gente evitar esse desequilíbrio, mas existe como a gente tentar ajudar as mulheres nessa fase de uma maneira simples. Às vezes um simples uso de filtro solar, se alimentar de uma maneira correta, são maneiras que podem ajudá-la a não enfrentar manchas nessa fase. Perfeito. Qualquer tipo de problema que a pessoa tem na adolescência, ou mesmo depois, tem acne que a pessoa pode ter depois na vida. Ela é tratada, a mancha, ou não? Ela vai ficar ali para sempre e não consegue tirar? Não, atualmente nós partimos do princípio que quanto mais cedo nós tratamos, melhor é o resultado. Então, atualmente a gente tem medicação via oral, temos um arsenal de lasers, né, e de tecnologias que nos ajudam. Então, os adolescentes, como começam a ter já as manchas pela acne, nós já intervemos nesse momento para que eles não venham a sofrer com isso, essas consequências no futuro, né? E quando que a pessoa deve procurar um médico? Qualquer mancha é perigoso e tem que procurar? Ou não necessariamente? Ela pode ser uma alergia momentânea e sumir? É muito importante o que tu falou. Qualquer mancha pode ser perigosa. A gente às vezes acha que é uma mancha do sol, mas aí falando pelo lado médico, a dermatologia hoje, existem outras manchas que são manchas que podem, inclusive, serem tumores malignos. Então, sim, qualquer mancha que tenha chamado a atenção no banho, ou às vezes a mãe percebe em casa, tem que ter uma orientação médica, um diagnóstico médico para a gente ficar mais tranquilo e poder orientar o paciente. A alergia causa mancha também? Depende. Tem algumas alergias que acabam culminando com sinais e sintomas na pele e se não forem tratadas, de tanto às vezes a coçadura, a gente coça tanto, acaba piorando e pode sim causar uma mancha. Qualquer luz, por exemplo, quem fica exposto, a gente tem não sei quantas luzes aqui para cima, se a gente olhar, luzes fortes, tudo isso. Quem trabalha, eu sei que você uma vez falou para mim que isso é perigoso, que eu tenho que passar protetor solar. Eu falei assim, pô, mas protetor solar para trabalhar no ambiente fechado, essa luz pode fazer muito mal para o rosto também. Essa é uma orientação que eu sempre dou para todos os meus pacientes que trabalham em televisão. Já falei isso acho que há 8 anos para o Edu, mas não sei se está surgindo efeito, ele está olhando para cima agora. Eu estou contando as lâmpadas aqui. Mas com certeza, esse tipo de luz, ele também pode ser prejudicial. Por isso que muitas vezes nós falamos que tem que usar protetor solar em ambientes fechados, seja num consultório médico, seja em um estúdio de televisão, mas é muito importante que nós também venhamos a ter uma prevenção nesse tipo de ambiente. Além do melasma, quais são as outras manchas que são mais acometem as pessoas hoje? Eu diria que é o melasma, a melanose solar e a hiperpigmentação pós-inflamatória, que também é um tipo de mancha. Essa espinha é aquela mordida do mosquito que fica manchada por um período maior, faz um machucado e fica mancha. São manchas mais comuns. E olhando você consegue ver a diferença? Sim, olhando, quando é necessário a gente faz uma dermatoscopia para, enfim, poder diagnosticar a diferença de uma mancha maligna ou não. Então, um diagnóstico médico nessa hora é mandatório. Aproveitando o seu conhecimento, quando as pessoas muitas vezes não dão atenção para as pintas, e muitas delas podem se transformar em tipos de câncer. Quando que a pessoa tem que se preocupar, olhando para uma pinta assim? Ela consegue ver em casa ou só um médico vai ver? Tem uma maneira mais leiga que nós, todos médicos, orientamos os pacientes, que a pinta, quando ela começa a modificar, ela já é um sinal de alerta. Fora aquelas pintas que não têm as bordas muito redondinhas, que tem cores diferentes, uma pinta que começa a sangrar sem ter por que sangrar, são sinais de alerta. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que tem um índice altíssimo de câncer de pele, né? Principalmente por nós sermos um país tropical. Então, esse aviso é muito importante, tem que prestar atenção. Me veio uma coisa aqui na cabeça sobre automedicação. Muitas vezes, a gente já falou sobre outros assuntos que as pessoas... minha vizinha tomou tal remédio, melhorou, ou passa tal pomada que assim é mais fácil e resolve. Ou
Hoje em dia você vai na internet, você vê pomada para isso, pomada para aquilo, e não é bem assim. Pode causar um risco também, se você passar uma pomada errada, pode piorar aquele problema que a pessoa tem. Na verdade, isso já é um problema de saúde pública, ainda mais com a globalização, né, com a internet, com o pessoal fazendo vídeo ensinando. Olha, eu passei isso aqui, curou. Resolveu. Nós vemos diariamente no consultório alguém que vem com um problema que já tentou tratar, seja pelo Google, pelo ChatGPT, para depois chegar no médico. Isso é um problema que cada vez mais está se agravando, não só no país, mas no mundo. E eu acho que nós temos que combater, né? Eu acho que se existe um médico para fazer um diagnóstico e um tratamento, por que não procurá-lo? Então, não façam isso, porque eu já vi casos gravíssimos com fim, assim, trágico por esse tipo de tratamento. Perfeito. Sim, à vontade. Doutora, a Joana, que é de Aracaju, no Sergipe, está perguntando o seguinte: se cosméticos, maquiagens, também podem causar manchas na pele? Dependendo do cosmético, sim. O que nós vemos hoje? Que muitos cosméticos, eles tentando trazer um diferencial anti-aging, né, de rejuvenescimento, acabam usando ativos, ácidos, algum ativo irritativo. E isso, se não for bem orientado, pode sim combinar com uma mancha na face ou no corpo do nosso paciente. Não dá para a gente classificar assim, quando você pode ir na farmácia simplesmente para comprar uma pomada e passar, ou ir no médico. Não, é difícil essa classificação, não existe isso, né? Não existe, porque aí a gente tem um abismo enorme que é uma faculdade de medicina, né? Sim. Não tem como a gente querer um tratamento, ele precisa de um diagnóstico, senão ele está errado. Sim. Às vezes dá sorte, tem a pomadinha lá que fala, o corticoide resolve tudo, mas ninguém sabe o que tem de problema por trás do uso de um corticoide. Pode resolver a tua bolinha no braço? Pode, mas pode te trazer, pode o quê? Pode causar muito mais problema. Mas assim, eu sei que é mais fácil, a gente fica tentado a ir fazer esse tipo de coisa, mas assim, não vale a pena. Não faça. Você sabe que uma vez eu vi uma bolinha que parecia ser uma verruga. E aí eu, vendo a propaganda na televisão, vi tal, aconteceu comigo. Eu fui e passei, né? O que era uma simples bolinha se transformou numa mancha de uns 2 centímetros. Nunca mais desapareceu. Então, assim, verruga pior ainda, né? Porque é um ácido que você passa para secar. Tipo, a gente não tá... Eu, como chefe de cozinha, não estou preparado a curar uma verruga. É mais ou menos assim, não é? É que parece ser muito simples, mas não é. Para mim era. Nunca mais eu tratei nada. É só uma verruga, mas às vezes uma verruga pode ser um tumor maligno. E aí tu tá passando um ácido, espalhando aquilo ali. Pode ser pior. Pode ser muito pior. Perfeito. Sim, à vontade. Agora tem a pergunta do Cleiton. O Cleiton, que é lá de Manaus. Ele está falando o seguinte, ele tem foliculite, né, na barba. E aí ele estava falando se tem algum tipo de tratamento para clarear as manchas que vieram depois da foliculite. Com certeza, as manchas da foliculite, que parece aquela espinhazinha na barba, ou que irrita o homem quando ele se barbeia, e depois aparece o que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é o mesmo nome da mancha da espinha, né, da acne. Então existe tratamento, muitas vezes a gente lança a mão de ácidos, mas eu acho que antes do tratamento tem que pensar no seguinte, na causa, que é a foliculite. Não adianta tratar a mancha, tem que tratar a foliculite, senão a mancha a gente vai tratar, ele vai ter novamente a foliculite e vai ter de novo a mancha. Então nós temos que focar o tratamento na foliculite e não na mancha. Aproveitando também sobre cabelo, homens e mulheres hoje em dia têm muito problema com cabelo, com estresse, com um monte de coisa. O alimento também pode causar queda de cabelo, esse tipo de... Tem uma relação direta que nós estamos vendo muito agora, a queda de cabelo com a dieta. Muitos dos meus pacientes estão usando canetas emagrecedoras, fazendo uma dieta mais restritiva, às vezes não pela caneta, mas por um problema que tenha tido uma cirurgia. E essa dieta mais restritiva, o cabelo acaba caindo mais. Então existe uma relação direta, eu falo para os pacientes, o nosso organismo ele é muito inteligente, o corpo humano. Quando ele começa a ver que está perdendo alimento, ele vai guardar o alimento para o principal, coração, pulmão, para os órgãos vitais. Os primeiros locais que sentem é cabelo, é unha que enfraquece, a mulher diz que a unha quebra, o cabelo cai. Por quê? Porque são coisas que tu consegue viver sem. Tu consegue viver com uma unha fraca, sem cabelo na cabeça. Não consegue viver sem teus órgãos vitais. Então o organismo acaba numa dieta restritiva fazendo isso para te manter vivo.
O erro está em hipovitaminose. A gente tem falta de vitamina, falta de calorias necessárias para esse cabelo ficar na cabeça. Com relação à vitamina e outras coisas também podem fazer mal. Tem algum tipo de vitamina ou que se a pessoa for começar a tomar pode causar mancha ou não necessariamente? Cair cabelo, dependendo do que ela tomar, pode cair, né? Eu sempre falo que a hipovitaminose, que é a falta de vitaminas, é ruim, mas a hipervitaminose, que é o excesso, também é ruim. Então tem que saber o que dar, porque qualquer coisa que eu dei em excesso para o meu paciente, eu posso causar uma alergia nele, uma intolerância e isso virar uma mancha na pele, porque pode irritar a tua pele e dessa forma tu fazeres uma mancha. Então tem que atentar muito, não dá para sair tomando vitamina como se fosse, né, mágica, porque não é. Hoje em dia, apesar dos estudos, é muito difícil detectar se uma criança tem um certo tipo de alergia sobre um alimento ou sobre outro alimento. Ainda existe aquele teste de tirando um por vez para ter a certeza, porque tem muito pai e muita mãe que passa isso com criança ou com adolescente muitas vezes, né? Existem, né, muitos colegas alergologistas ou até mesmo pediatra já encaminha para isso. A gente acaba fazendo uma pesquisa para ver o que esse paciente é mais sensível a determinado alimento. Às vezes faz um teste terapêutico que é só retirar o alimento e ver se a criança melhora. Então existe sim um arsenal de coisas que a gente pode usar na medicina. Você de casa pode participar, 11 99465 2423. Vai lá, Cê. A Miriam, que é daqui de São Paulo, capital, está perguntando para a doutora, existe algum composto natural, algum produto natural que ela poderia utilizar para diminuir as manchas de pele? Eu não gosto de orientar compostos naturais, eu gosto de orientar o alimento. A alimentação é o melhor composto natural, uma alimentação balanceada, rica em antioxidantes, né, que nos ajudam muito, carotenoides nos ajudam, romã, que tem ácido elágico na própria fruta. Esses alimentos, eles nos auxiliam muito. Então, o alimento é a melhor vitamina, né? Obrigado, doutora Fernanda. Essa é a doutora Fernanda Nichelli. Siga a doutora nas redes sociais, doutora Fernanda Nichelli com 2 L's, está aí na tela para você. Fernanda, obrigado pelo tempo, pelos esclarecimentos e volte sempre. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Volte sempre.